Saúdos, irmãos, com a maravilhosa paz de nosso Deus. Queridos, mais uma vez aqui estamos para mais um estudo de lição de escola sabatina, que como foram os outros estudos, trazendo bênçãos sobre nós, que esse estudo também, querido, seja de bênçãos, que possamos aprender, que possamos ter o desejo de aprender essas maravilhosas bênçãos que o Senhor tem dado a seus filhos e muitas vezes muitos não têm buscado, mas que você, nesta oportunidade, sinta-se tocado pelo Espírito Santo e assim possamos crescer juntos para a caminhada que temos para as mansões celestiais. Que Deus te abençoe, queridos irmãos. Neste momento eu quero te convidar, querido, a curtir esse vídeo. Deixe o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também, queridos, comentem. Preciso também dos seus comentários, dê seu feedback desses estudos de lição de escola sabatina. Isso nos ajuda muito. Tem ideias? Tragam para nós, para trabalharmos nessas ideias, para desenvolvermos melhor esse trabalho. Pois estamos fazendo isso e tem que ser para a honra e glória do Senhor e peço a ajuda de vocês. Que Deus nos abençoe para que juntos possamos levar essa mensagem mais e mais longe. Amém? Queridos, neste momento também eu quero te convidar, onde quer que você esteja, incline o seu rosto e acompanhe comigo em uma oração, a qual pediremos a direção do Senhor. Venha comigo. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, venho te agradecer por todas as bênçãos que nos concede, de mais uma vez podermos estar aqui juntos para estudar sobre essa lição de escola sabatina, que a mesma venha a ser para a tua honra e tua glória, e que tudo o que aqui venha a ser dito, Senhor, seja aqui de aprendizado e que possamos levar aí, não só para nós, a outras pessoas também que estão nos acompanhando. Dai-nos a tua direção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos aptos a abrir as nossas lições de escola sabatina, em especial na lição de número 6, para o sábado 7 de agosto de 2021, que tem como título Colocados ao redor do santuário. Irmãos, a gente já viu aqui na lição anterior do pacto que Deus fez com seu povo. E agora Deus estava ainda estendendo esse pacto. E tinha algo em especial que ele queria ali estar com aquele povo de Israel. E vamos aprender o que foi esse santuário, aonde foi colocado, para que estava ali. E é nesse estudo que vamos mergulhar nesse momento para aprendermos sobre isso. Amém? A introdução dessa lição diz dessa maneira: por meio de Cristo, deveria cumprir-se o propósito de que era um símbolo, o tabernáculo. Aquela construção gloriosa, com as suas paredes de ouro luzente, refletindo em matizes do arco-íris, as cortinas bordadas de querubins, o aroma do incenso, sempre a queimar, a invadir tudo, os sacerdotes vestidos de branco imaculado, e num profundo mistério do compartimento interior, acima do propiciatório, entre as figuras de anjos prostrados em adoração, a glória do Santíssimo. Em tudo, Deus desejava que seu povo lesse o seu propósito para com o ser humano. Aqui, queridos irmãos, estamos vendo e entendendo bem claro que tudo o que se acontecia no santuário, todos os propósitos ali que deveria realizar, tudo apresentava que era um símbolo, a qual nos mostraria a Cristo Jesus. Irmãos, e aqui vem falando da gloriosa, de tudo o que ali vinha sendo feito e que nós devemos entender, irmãos, para não ficarmos em confusão e entendermos cada um desses assuntos dos pormenores, para que possamos crescer mais em conhecimento, tá bem? Vamos lá, ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz assim: a morada de Deus. E a primeira pergunta, queridos, diz dessa maneira: entre outras coisas, o que o Senhor pediu que o seu povo fizesse? Qual foi o seu grande propósito para o santuário? Para nos ajudar, queridos, nessa pergunta, eu quero convidar a ele o nosso irmão e seminarista, Cauã Gomes, que vai compartilhar conosco um pouco desse conhecimento. Irmão Cauã, é contigo. Bom, queridos amigos e irmãos, que a paz e a graça de Deus seja com todos. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui presente com vocês para mais um estudo dessa lição importante que vai nos ajudar
a entender os propósitos que Deus teve para o povo de Israel, e assim também como os propósitos que Ele tem para a nossa vida, levar como um exemplo para a nossa vida também hoje. Bom, fiquei com a pergunta de número 1, como já mencionou nosso irmão. A morada de Deus é o subtítulo. Entre outras coisas, o que o Senhor pediu que o seu povo fizesse? Bom, então o livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, já nos deixa bem claro que o Senhor ordenou a seu povo, pediu para que seu povo fizesse um santuário, um tabernáculo, para que honrasse a Ele. Pediu para que o seu povo fizesse, como está o próprio subtítulo, a morada de Deus. Ali habitar Deus. Então, já completando a segunda parte da pergunta, qual foi o seu grande propósito para o santuário? Deus queria estar no meio daquele povo, ser o centro daquele povo. Também, investigando um pouco mais, né? O povo também viu que não seria correto fazer um culto sem um templo, sem estar em reverência, estar em um lugar santo para adorar a Deus. Então, o tabernáculo, o santuário naquele momento foi feito como um centro visível da presença de um Deus verdadeiro. Exatamente. Quero ler uma parte da nota, afinal, último parágrafo. Assim também revelou ele o seu glorioso ideal de caráter a Israel, de que ele desejava fazer sua morada. A norma desse caráter foi-lhes mostrada no monte, ao ser do Sinaí dada a lei. E quando passou Deus diante de Moisés, este proclamou: Jeová, ó Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Então, aqui podemos compreender um pouco o motivo e o que Deus ordenou para o seu povo naquele momento. Para que ele queria estar mais próximo do seu povo, queria ver seu povo adorando a ele. Então, o santuário, o tabernáculo que Deus mandou esse povo fazer é a morada de Deus. Por isso que Deus pediu para que seu povo construísse esse santuário, exatamente, com o propósito de estar com eles, de reinar, de eles estar na presença de Deus. Porque sabemos, e também o povo sabia, que Deus não ia, assim, em pessoa, vir para entrar, para adorar em templo. Mas isso não muda que ele não poderia estar presente. Sua presença ali naquele lugar, juntamente com todo aquele povo, reverenciando, escutando, aprendendo e honrando ao nome do nosso Deus. Bom, esse foi meu aporte da pergunta de número 1 e que a palavra de Deus seja com todos. Amém. Muito obrigado, irmão Cauã. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, querido, nos teus estudos aí no seminário. Que você possa aí crescer mais e mais em conhecimento e que um dia possa estar compartilhando essa mensagem a muitas outras pessoas. Que Deus abençoe os nossos irmãos aí do Peru, a cada seminarista que está entregando a sua vida para aprender das palavras de Deus e assim compartilhar a outros. Que Deus os abençoe sempre. Aqui, irmão Cauã, já estamos com saudades, com desejo de um dia ver esse irmão terminado esse estudo e um dia colaborando conosco na obra do Senhor. Que Deus te abençoe. E aqui, queridos irmãos, com a resposta do nosso irmão Cauã, a gente viu e deixou bem claro, né, ele nas suas respostas, o que foi que aconteceu. Entre outras coisas, o que o Senhor pediu que o seu povo fizesse, o irmão deixou bem claro, foi o tabernáculo. E qual foi o seu grande propósito para o santuário? Deus, queridos irmãos, queria habitar no meio do seu povo. Deus queria estar ali, em um lugar em que todas as pessoas pudessem chegar a Ele e que eles, todos que aí estavam, soubessem que Deus estava juntamente com ele. Assim como será, irmãos, depois que a Nova Jerusalém estiver descendo do céu e vir para a terra. O próprio Deus também, assim como foi esse propósito no santuário aqui terrestre, Deus na sua casa, quando estiver descendo a cidade santa, como disse João, e vi descer do céu, e vi agora novo céu e nova terra, e a cidade santa que descia dos céus. E Deus vai morar juntamente aqui conosco. Ele teve esse propósito. Os homens falharam, continuando em seus caminhos e reprovando a vontade do Senhor. Mas Deus ainda vai cumprir o seu propósito e estará conosco, porque essa é a sua vontade, habitar no meio do seu
povo, meus irmãos. Aqui a gente vê essas respostas e deixando bem claro. Aqui também diz: ordens do céu foram dadas para que esse tabernáculo fosse construído sem demora. Sim, meus irmãos. Essas ordens para a construção desse tabernáculo foi feito de acordo à vontade de Deus. E ainda diz assim: na construção do santuário, como a morada de Deus, Moisés foi instruído a fazer tudo segundo o modelo das coisas que há no céu. Olha, meus irmãos, todas as coisas do tabernáculo aí foi instruído para que fizesse segundo o que Moisés viu aonde? Nas mansões celestiais. Meus irmãos, aqui tem grandes conhecimentos para nós e que nós possamos ter o desejo de aprender mais desse tabernáculo que Moisés fez semelhante ao dos céus. E lá nos céus também tem um. E esse um dia também estará aqui conosco. E que Deus possa nos abençoar para que possamos estar firmes, ouvindo a palavra do Senhor, sendo obediente às suas leis, ao seu pacto, para que um dia possamos estar todos numa única família, fazendo a vontade de Deus. Não te esqueça disso. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos agora, queridos irmãos, à segunda pergunta dessa lição, que diz assim: portanto, qual é uma das designações mais distintivas para o santuário e mais tarde também para o templo? Essa pergunta eu mesmo vou estar respondendo para vocês e deixando bem claro, irmãos, se vocês não entenderam ainda, que entendam nesse momento. Portanto, qual é uma das designações mais distintivas para o santuário e mais tarde também para o templo? Irmãos, está bem claro, essa é a casa do Senhor. A casa de Deus, assim como disse Samuel, assim como disse João, olha o que diz João: e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui esses, não façais da casa de meu pai casa de venda. Jesus aí estava falando diretamente, irmãos, com o que as pessoas estavam fazendo com o templo da casa de Deus, que estava fazendo templo de venda. Mas aqui, meus irmãos, Deus ele queria que o povo entendesse que Deus queria estar com o seu povo. Assim como foi no Jardim do Éden, o que é que fazia o nosso Deus? Todas as tardes, ele ia ao encontro de quem? De Adão e Eva. Assim como a gente viu nas Sagradas Escrituras. Deus, ele quer morar conosco. Deus, ele quer uma íntima comunhão que tenhamos com ele. E é por isso que esse santuário tinha essa designação. Era uma das mais distintivas do santuário, que o próprio Deus estaria ali com aquele povo. Meus irmãos, isso aqui é um assunto interessante, que eu e você, quando pensa, quando viaja nessas histórias, quando viaja nesses acontecimentos, é como se estivéssemos lá. E agora, meus irmãos, Deus ele está te chamando também. Vem se preparar. Olha o que diz mais a notinha dessa pergunta. Diz assim: dali em diante o povo seria honrado com a presença permanente de seu rei. Olha que bênção! Habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes sereis por Deus, para que por minha glória sejam santificados. Meus irmãos, que eu e você anele estar na presença de Deus. Hoje ainda não estamos aí com Deus morando aqui conosco, mas hoje, na casa do Senhor, podemos estar aí buscando essa santificação, porque assim buscamos a Deus hoje. E um dia, meus irmãos, se continuarmos fazendo isso, um dia Deus mesmo estará aqui conosco. Devemos fazer a nossa parte, devemos aceitar a Cristo Jesus, entender todos os requisitos da palavra do Senhor e seguir nesses retos caminhos. Não é nada de mal, queridos, mas sim as bênçãos que Deus está oferecendo para mim e também para você. E se você tem certeza disso, irmãos, passe essa mensagem para aquelas pessoas que você ama. Há muitas pessoas necessitadas de uma palavra, de um gesto de carinho, um gesto de amor. Passe essa mensagem para outras pessoas. Devemos ter esse desejo de levar essa mensagem a todos, para que um dia possamos estar juntos nas mansões celestiais, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos agora, queridos, ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: o lugar de expiação e refúgio. A terceira pergunta diz dessa maneira: em todos os casos em que o indivíduo ou as pessoas pecaram ou cometeram erros, onde poderiam encontrar perdão e abrigo?
Sendo assim, como poderíamos chamar este lugar sem igual? Irmãos, para nos ajudar nessa resposta, eu quero convidar aqui meu colega de seminário, meu irmão ali de São Paulo, irmão Helder Maravilha, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão Helder, seja bem-vindo, é contigo. Eu quero agradecer ao irmão Wilton, pela oportunidade que deu de responder aqui a uma pergunta da lição, a pergunta de número 3, o lugar de expiação e refúgio. A terceira pergunta diz assim: em todos os casos em que o indivíduo ou as pessoas pecaram ou cometeram erros, onde poderiam encontrar perdão e abrigo? Sendo assim, como poderiam chamar este lugar sem igual? O texto diz assim: e se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Então aqui está relatando sobre uma pessoa que peca por ignorância, e aí ela tem que levar uma oferta, que era uma cabra sem defeito. Nós sabemos que cada tipo de pecado, cada pessoa, dependendo da pessoa que pecava, tinha um tipo de oferta. Existia vários tipos de oferta. Nessa ocasião do pecado por ignorância, seria uma cabra sem defeito. Mas a pergunta não é essa. A pergunta quer dizer, em todos os casos, a pessoa peca, sabe que pecou, mas também tem o pecado por ignorância. E até nesse caso, onde essas pessoas podem encontrar perdão e abrigo? No tabernáculo. A resposta aqui seria então no tabernáculo. Nessa época, onde estava o tabernáculo, as pessoas podiam encontrar perdão para os seus pecados. Mesmo sendo por ignorância, a pessoa levava essa oferta aí até o tabernáculo, até o santuário, e aí sim tinha todo esse ritual aí, e aí ela recebia o perdão. Então, como seria naquela época para essa pessoa que pecou e às vezes não sabia, por ignorância, e depois era notificada, então aquele sentimento de que eu não tenho perdão, de que eu estou culpada, eu vou sofrer as consequências da culpa. Imagine aquele sentimento. Imagine agora quando ela chega no santuário, faz todo aquele ritual, leva a cabra sem defeito, entrega ao sacerdote para fazer o sacrifício, faz todo esse ritual, e aí ela tem essa imagem do tabernáculo em que ela fez tudo isso e agora ela tem o perdão. Então o tabernáculo também servia naquela época um lugar de refúgio, um lugar onde as pessoas iam se refugiar dos seus erros, dos seus pecados, das coisas que cometiam que eram contra a lei de Deus. Então elas sentiam essa culpa e aí ia até o refúgio, até o tabernáculo, que é como nós poderíamos chamar esse lugar, um lugar de refúgio, onde as pessoas iam se refugiar, buscar o perdão pelos seus pecados. E agradeço ao irmão Wilton por essa oportunidade. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que sempre possamos também ter o nosso lugar de refúgio nos braços de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, irmão Helder, pela tua participação aqui conosco. Que a paz do Senhor esteja contigo e que as bênçãos do Senhor possam mais e mais estar sobre tua família. E que assim possamos estar crescendo mais e mais no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos aí entender um pouco mais, dar uma lapidada mais aí, como disse o irmão Helder, bem respondido, Em todos os casos em que o indivíduo ou as pessoas pecaram ou cometeram erros, onde podia encontrar perdão e abrigo, os irmãos poderiam ir, ou seja, cometer um pecado e não sabia como ter o perdão. Deus agora instituiu o sistema de sacrifícios, a qual as pessoas podiam levar um animal, chegar lá, fazer simbolicamente a transferência do pecado para esse animal e degolar ele.
Era triste essa situação, irmãos. Era muitos animais que morriam por dia. Eram muitos animais que tinham que ser sacrificados. Mas isso simbolizava, irmãos, a quem um dia morreria por nós, para morrer de uma vez por toda, para cessar o sacrifício por nós, que seria Cristo Jesus. E aí o irmão Helder deixou bem claro esse sentido, né? Então aqui diz um pouco mais, ó. O tabernáculo aqui mencionado era uma tenda temporária, arranjada para adoração de Deus. O tabernáculo cujo modelo Deus deu a Moisés ainda não tinha sido construído, mas sim o sistema aí de perdão ao qual poderíamos oferecer aí pelo nosso pecado, a oferta aí que tinha que ser morta por nós, já estava acontecendo. E que nós possamos entender que hoje não precisamos mais fazer isso, porque o próprio Cristo já veio por cada um de nós. E que possamos ter o desejo de mudança, de buscar mais conhecimento e de andar nesses caminhos de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos, queridos irmãos, agora à quarta pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: embora as pessoas pudessem ser encontradas em vários lugares, com quem poderiam encontrar-se no santuário? O que sentiu todo verdadeiro crente quando entrou na casa do Senhor? Para nos ajudar, queridos, nessa resposta, vamos ali agora à Bahia, próximo a Valença, Capela, né? Com a nossa irmã Joseane, que vai responder para nós essa pergunta. Irmã Joseane, é contigo. Graça e paz sejam com todos. Irei responder a quarta pergunta da nossa lição, que embora as pessoas pudessem ser encontradas, com quem elas poderiam se encontrar ali no santuário? Então, sabemos que Moisés, ele tinha a responsabilidade de armar a tenda, e foi chamada tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Este será o holocausto contínuo, por várias gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. E ali verei os filhos de Israel, para que minha glória sejam santificados. Então, as pessoas iam ali e se encontravam com Deus, a presença de Deus santificava as pessoas. Então, nós também na igreja, né, não é diferente. A presença de Deus, ela nos santifica. Então, temos cada dia sentir cada dia mais o prazer, né, de estar-se na casa do Senhor, para que possamos ser abençoados pela sua presença como povo de Israel. E o que sentiu todo verdadeiro crente quando entrou na casa do Senhor? Então, eles sentiram alegria, como fala em Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, eles sentiam gozo, alegria por estar ali buscando perdão, buscando a graça que o Senhor tinha para eles. Então, nós também temos que se alegrar quando estamos na presença do Senhor. Temos que sentir gozo, esquecer das coisas lá de fora, das coisas que passou, das coisas que está acontecendo e se concentrar no prazer de estar na casa do Senhor. Então, que possamos cada dia pedir ao Senhor que nos possa dar este ânimo e esta alegria como o povo de Israel de estar na sua santa presença. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Joseane, pelo teu aporte, pelo teu conhecimento, a qual estamos aí adquirindo mais e mais na palavra de Deus. Que Deus te abençoe a você e toda a sua família, aos nossos irmãos aí de Valença. Que Deus os abençoe sempre. Irmãos, aqui a gente viu a resposta da irmã, né? E deixou bem claro para nós. Embora as pessoas pudessem se encontrar em vários lugares, que poderiam agora encontrar-se no santuário. Sim, meus irmãos, era com Deus. Ali poderia sentir a presença do Senhor. E que nós, irmãos, possamos ter esse desejo de ir à casa do Senhor. Porque aqui ainda diz, lá em Salmos 122:1,
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, que possamos estar alegres, que essa alegria possa ser contagiante na vida de cada um dos irmãos e que todas as oportunidades de cultos possamos estar aqui unidos em oração, podermos estar aqui não brincando, não jogando conversa fora, mas com o espírito de santidade, buscando a esse Deus a qual tanto falamos. Que Deus te abençoe por isso, meus irmãos, e que possamos crescer mais e mais. Amém? Que Deus possa estar aí trazendo essa alegria em nossas vidas e que possamos ouvir aí a direção do Espírito Santo. Amém? Vamos agora, irmãos, a mais um subtítulo que diz assim, o centro. E a quinta pergunta diz dessa maneira: sempre que o povo se mudava, o que se colocava sempre no centro do acampamento? Em tais casos, os levitas acampavam onde preferia ou havia um lugar e uma ordem a que respeitar? O que isso nos ensina até mesmo hoje? Para nos ajudar nessa resposta, eu quero convidar aí o nosso irmão Leonardo, ali de Ferraz de Vasconcelos, que vai colaborar conosco com essa resposta. Irmão Leonardo, é contigo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Muito obrigado, irmão Wilton, pelo convite que me estendeu em poder participar uma vez mais do estudo desta lição. Bom, irmãos, graças a Deus, o Senhor nos tem dado lições maravilhosas onde nós podemos ver o seu cuidado para conosco. E não é diferente nesta lição que nós estamos estudando. Quando o povo ele se mudava para outro lugar, quando ele se estabelecia neste novo lugar, o que deveria estar ali no centro do acampamento era o tabernáculo. As pessoas que eram responsáveis para fazer essa mudança de um lugar para outro do tabernáculo eram os levitas. E os levitas, eles não poderiam estar acampados longe do tabernáculo, ali do centro onde estava estabelecido o tabernáculo. Eles deveriam estar ao redor. Diz a palavra do Senhor que os levitas, eles eram os responsáveis em fazer toda essa administração do tabernáculo, de seus serviços, de sua mudança. E também eles deveriam acampar-se ao redor do tabernáculo. Do lado oriente, eles deveriam armar as suas tendas. Ou seja, do lado leste, eles deveriam armar suas tendas. E olha que legal. Essa é uma ordem. Isso nós podemos ver, né? Como é interessante, né? Deus, ele é um Deus de ordem e decência. E existia uma ordem. A ordem era essa, que os levitas deveriam administrar o tabernáculo. E olha que legal, irmãos. Quando nós observamos essa história, nós podemos ver que cada um desempenhava o seu papel. Ou seja, nenhum desempenhava o papel do outro. E cada um fazendo a sua parte, nós vemos que as coisas elas aconteciam. Olha que interessante que diz aqui o testemunho. Cada qual desempenhando a parte que lhe fora atribuído na obra de preparar o acampamento para a noite. Ninguém fazia o que alguma outra pessoa devia fazer. Quem quer que tentasse realizar a obra de outro homem sofreria a pena de morte. Ou seja, aqui nós vemos que cada um realizava sua tarefa, nenhum realizava a tarefa do outro. Aos levitas foi atribuído então ali o dever de administrar o tabernáculo e seus utensílios. E, por exemplo, ali vemos Moisés e Arão com seus filhos tendo o cuidado da guarda do santuário. Então cada um desempenhava o seu papel. Jesus Cristo, irmãos, ele deve ser o centro do nosso acampamento também. Deus, ele tem um cuidado especial com o seu povo. Deus, ele, através de todas as histórias que nós já estudamos aqui, que nós vamos estudar, nós vamos ver como o Senhor, ele trata com carinho, com zelo o seu povo. E desta mesma maneira, queridos irmãos, nós também devemos
aprender do Senhor e de zelar também pelos utensílios do templo. Aqui nós vemos isso, nós podemos aprender. O Senhor, quando Ele quis fazer o tabernáculo, foi para que para que Ele habitasse no meio do povo. E Jesus Cristo, Ele quer habitar na sua, na minha, no centro de nossas vidas. E para isso nós devemos também abrir o nosso coração e deixar que Ele faça morada em nós. Bom, irmãos, que nestas lições nós possamos ver como o Senhor Ele cuida do seu povo. Então, querido irmão, querido amigo, que Deus nos ajude a aprender mais de Jesus e que Jesus seja o centro da minha, seja o centro da sua, seja o centro da vida de todas as pessoas, e aquele amigo, aquele irmão que ainda não tomou a decisão de servir ao Senhor Jesus, de deixar Jesus ser o centro de sua vida, que você tome essa decisão, irmão. Que Deus te ajude, que Deus me ajude também a diariamente tomar essa decisão e colocá-la em prática, irmão. Que cada um realize a sua tarefa designada para que possamos juntos, irmãos, seguir nessa caminhada rumo a Canaã celestial e o mais breve possível Jesus possa voltar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Leonardo, por a tua presença aqui conosco, por estar colaborando aí mais uma vez nessa resposta. Que Deus te abençoe a você e sua família e que possamos crescer mais e mais para um dia estarmos juntos congregando nas mansões celestiais. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Vamos aí. Aí a gente entendeu, como o irmão Leonardo falou, né? O que era colocado no centro ali do acampamento. Ali ficou bem claro, era o quê? O tabernáculo. Era sempre colocado no meio do acampamento. Por que no meio do acampamento? Porque era o centro. E por que o centro? Porque Deus, Ele queria ser o centro de atenção de todas as pessoas. Assim como Ele quer ser o centro da tua vida. Assim como Ele quer entrar na tua vida, meu irmão, e fazer uma mudança e que você olhe unicamente para Ele. É por isso, é justamente por isso, tá bem? Aqui diz mais, em tais casos, levitas acampavam de preferia ou havia um lugar, uma ordem a que respeitar? Sim, havia uma ordem a que todos deviam respeitar. E respondendo à última parte, como disse o irmão Leonardo, outra notável manifestação para as nações ao redor era a ordem perfeita observada no acampamento dos israelitas. Aí agora, meus irmãos, vem um aprendizado para nós. E na igreja a qual estamos indo hoje, está sendo motivo para que todas as pessoas olhem a reverência que estamos tendo a Deus? Que eu e você pensem nisso. Temos uma grande responsabilidade. Temos algo a mostrar ao povo. Primeiramente, santidade e reverência na casa do Senhor. Deus, Ele gosta das coisas com ordem e decência. E vamos ver isso mais e mais. E que Deus nos abençoe para aprendermos de uma vez por todas que devemos andar nos caminhos do Senhor e pedir a reverência na casa do Senhor em todas as coisas, porque Deus, Ele ama a ordem e a decência. E vamos ver mais isso nessa próxima pergunta, na sexta, que ainda diz assim, ó. Além dos levitas, o que a congregação respeitou em relação ao tabernáculo? Podia cada tribo escolher seu próprio lugar no acampamento como gostaria? Ou cada um tinha um lugar específico de acampar? O que aprendemos com tais indicações? Para nos ajudar aí com essa resposta, eu quero convidar aí a nossa irmã Stephanie, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã, é contigo. Que a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser presente na vida de cada um dos nossos queridos e amados irmãos. Bem, foi-me dirigida a pergunta de número 6 e ela vem perguntando assim. Além dos levitas, o que a congregação respeitou em relação ao tabernáculo? Então, em Números, nós encontramos a resposta para essa pergunta. Diz, os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo de sua bandeira, segundo as insígnias de cada um de seus pais, ao redor e defronte da tenda da congregação. Então, o que se passava ali? Existia uma ordem para uma organização. Então, era essa ordem na qual respeitou a congregação.
E a segunda parte da pergunta vem dizendo: podia cada tribo escolher seu próprio lugar no acampamento, como gostaria, ou cada um tinha um lugar específico de acampar? Então essa pergunta é uma pergunta muito bacana, e a resposta é que sim, cada um tinha a sua própria localização dentro daquele enorme acampamento. E isso é uma questão muito bacana, porque nós tínhamos a bandeira do exército de Judá, tínhamos as tribos de Isacar, as tribos de Zebulon, e a bandeira do exército de Efraim, a tribo de Manassés, tínhamos a tribo de Benjamim, tínhamos diversas tribos, e todas elas tinham um lugar específico para que pudessem se acampar. E essa era uma ordem respeitada, uma coisa muito bacana. E a notinha vem falando que tudo que se relacionava com instalação do acampamento era uma lição prática para as crianças, instruindo-as em hábitos de precisão, esmero e ordem. Então, tudo isso não era vão ou por acaso. Existia ali um tipo de segundas intenções por trás de tudo isso. Era para que as crianças crescessem num ambiente de organização e ordem e dessa forma pudessem adotar os mesmos costumes exigidos de seus pais. Cada geração melhor do que a outra em termos de organização. Requeria-se que as crianças com idade suficiente aprendessem a armar as tendas em que viviam e a observar perfeita ordem em tudo o que faziam. Elas obtinham constantemente instruções no tocante às coisas celestiais. Ou seja, elas estavam sempre em contato com o que era correto de se fazer, por assim dizer. Então, desta forma, elas também poderiam ser moldadas para futuramente ser a nova geração eleita do povo de Israel. E isso é muito importante. Será que nós temos ensinado as crianças hoje, em nossa igreja, qual que é a nossa organização do acampamento? Isso é uma questão muito importante. E a terceira e última parte da pergunta de número 6 vem nos dizendo aqui: o que aprendemos com tais indicações? O que nós podemos aprender com todas essas ordens que eram exigidas a respeito do acampamento do povo de Israel? Bem, eu particularmente tenho a minha compreensão. Eu acredito que naquela época, se mais de milhares de pessoas, como era o acampamento de Israel, puderam viver em harmonia, em ordem, perante todas aquelas nações, quanto mais hoje nós, perante o mundo. Será que nós não temos uma organização de acampamento para mostrar ao mundo? Será que hoje Deus não deve ser o centro de nosso acampamento, assim como o tabernáculo era o centro e representava a presença de Deus ali perante o povo de Israel? E outra questão que eu acho que, por último, podemos nos indagar é qual tribo nós temos mostrado ao mundo que pertencemos? Será que, semelhante como a lição vem nos apontando, temos sido crentes apenas de lábios? E para finalizar, qual bandeira estamos representando? Será que nós estamos com o estandarte de Cristo bem enraizados em nossa vida, mostrando ao nosso semelhante e ao nosso próximo, mostrando ao mundo esse acampamento o qual todos deveriam querer fazer parte? Então, uma pergunta para se refletir. Que nós possamos respeitar as ordens da congregação que Deus nos manda e que possamos estar sempre vigilantes para sermos um exemplo para o mundo em termos de organização, em nossos trabalhos, que podamos ser reconhecidos pelo que fazemos e não pelo que nós nos retiramos de campo para não fazermos. Jesus era conhecido pelo que fazia e a igreja hoje muitas vezes é conhecida pelo que não faz. Então que possamos refletir para que isso não seja uma realidade triste para nós. É meu desejo. Amém. Muito obrigado, irmã Stephanie, aí da Bahia, saudações a todos. Acredito que a irmã esteja aí do lado de Barra da Estiva, né, por aí, ou é Árvores Verdes, não sei, mas que Deus possa estar te abençoando, não só você, mas todas as pessoas que estão aí ao teu redor, e que possamos ter o desejo de crescer mais e mais em conhecimento, que possamos levar essa mensagem e aprender. Vocês viram aí, queridos irmãos, como disse a nossa irmã Stephanie, que possamos ter o desejo de estar seguindo os caminhos do Senhor, de estar entendendo a reverência que devemos ter na casa de Deus, que possamos ter o desejo de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e de saber, irmãos, que Deus ele ama a ordem, que Deus ele ama a decência e que possamos estar fazendo isso mais e mais. Não podemos fazer o que bem queremos na casa de Deus, mas se agirmos da melhor maneira possível. A irmã Stephanie respondeu isso brilhantemente. E aqui diz mais, para ficar mais claro ainda,
o que devemos estar fazendo. Tudo o que se relacionava com a instalação do acampamento era uma lição prática para as crianças, instruindo-as em hábitos de precisão, esmero e ordem. Olha, irmãos, o que eu e você deve estar fazendo. Devemos ter ordem, devemos ter esmero, devemos ter decência em todas as coisas, para que as nossas crianças, para que outras pessoas de fora possam ver a reverência que temos, a ordem e o esmero que devemos ter na casa do Senhor. Temos muito a fazer, meus irmãos. E eu te convido para estarmos fazendo isso. Convide a igreja, faça uma reunião e trabalhe nesse pensamento de todas as coisas de fazermos, principalmente aos sábados na casa de Deus, possamos fazer com ordem, possamos fazer com decência, porque aqui é a casa do Senhor e todas as crianças que crescem aqui no nosso meio devem ver essa reverência a qual estamos dando ao nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que possamos crescer com isso. Amém? E agora, queridos, estamos chegando aí ao último subtítulo e à última pergunta dessa lição, que diz assim: a constante presença de Deus. E a sétima pergunta: que evento especial aconteceu no momento da dedicação do santuário? Dia e noite, qual era o sinal visível da presença de Deus no tabernáculo? Para nos ajudar aqui conosco, eu quero ali mais uma vez na Bahia, diretamente aí com o nosso irmão Ítalo, de Vitória da Conquista, que vai responder para nós essa resposta. Irmão Ítalo, é contigo. Boa noite a todos os irmãos. Como diz aqui no texto de Êxodo 40, 34 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, como diz a pergunta aqui, né? Essa pergunta eu acho bem facinha, é bem objetiva, né? Que evento especial aconteceu no momento da congregação do santuário? O evento especial foi a presença, né, da glória de Deus, né, do Senhor, como diz aqui no início, que encheu o tabernáculo. Esse foi o evento especial, né? O tabernáculo ficou cheio da glória de Deus, de Jesus, né, do Espírito Santo, da glória do Senhor, né? Dia e noite, qual era o sinal visível da presença de Deus no tabernáculo? Então a gente já estudou isso na semana passada e nessa semana, nessa lição, né, falou novamente sobre isso, que o povo de Deus, né, eles estavam no deserto, então tinha uma nuvem que cobria o tabernáculo e o povo também, né, do sol, porque o deserto de manhã é muito quente e de noite é muito frio, então são dois extremos. Ou seja, tinha a nuvem que cobria eles e protegia eles do sol de manhã, e tinha a coluna de fogo que protegia eles do frio à noite, né, que guiava eles também. Então, esse era o sinal visível da presença de Deus, nuvem e coluna de fogo. Muito obrigado, irmão Ítalo, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe e que possamos ter sempre o desejo, né, de estar colaborando na obra de Deus. Saudações a todos os seus familiares. E aqui, meus irmãos, a gente viu que evento especial aconteceu no momento da dedicação ao santuário. Mas por que aconteceu isso? Porque o povo seguiu a vontade do Senhor. O povo seguia as ordens, seguia a vontade. E quando a casa de Deus foi feita, ali, irmãos, o que é que aconteceu? O irmão Ítalo deixou bem claro. Deus se manifestou ali. A sua glória, uma densa nuvem, desceu e cobriu todo o santuário. E ali as pessoas podiam ver a presença do Senhor ali, para a purificação, para a consagração de todas as coisas. Irmãos, que maravilha! Que eu e você, quando estivermos no nosso culto, nesse sábado estudando, possamos pensar, irmãos, e anelar a presença de Deus aqui conosco. É algo que eu e você deve estar anelando, que devamos estar aí agindo com ordem, agindo com decência e fazendo todas as coisas assim como o Senhor tem ordenado a cada um de seus filhos. Isso foi um exemplo para nós e que possamos estar aí passando aos nossos filhos, aos netos que aí estiverem, para que possam aprender, irmãos,
como se consagra ao nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe e que possamos crescer mais e mais nesse conhecimento. Temos grandes oportunidades e essas oportunidades não podem ser perdidas, mas que possamos aí crescer e fazer a vontade de nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. E assim chegamos ao final dessa lição e que Deus possa nos abençoar para que possamos aprender. Amém? Vamos mais uma vez fazer uma oração ao nosso Deus. Pai Santo que habita nos altos dos céus, obrigado, Pai, por esse maravilhoso estudo que nos concede. Que o Teu Santo Espírito possa estar aí em nossas mentes e em nossos corações, buscando aí com mais e mais desejo fazer a Tua santa vontade. Dai a Tua direção aos nossos ouvintes e que essa mensagem, Senhor, possa chegar ao ouvido de cada um deles e os seus corações. É o que eu te peço nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim, queridos irmãos, vos espero para a próxima semana. Que Deus vos abençoe.